Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar da Divisão de Nutrição Humana da BASF. Eu sou a Beatriz Pistilli, trabalho em marketing e hoje estou aqui com vocês para apresentar um pouco sobre a empresa. Depois, passo a bola para Maria Clara Caetano, nossa especialista, que vai apresentar um pouco das funcionalidades e aspectos técnicos do nosso produto Spongolite, que confere melhor aparência e textura para bolos, pães de ló e afins. Primeiro, eu gostaria de dividir com vocês alguns detalhes sobre o nosso webinar. Ele vai ter a duração aproximada de 1 hora, entre apresentações e perguntas e respostas, e todas as perguntas que vocês tiverem podem ser feitas através do chat que aparece aí na tela do computador de vocês. Ao final dessa apresentação, a gente vai selecionar as perguntas para serem respondidas pela Maria Clara e pela equipe de suporte também. Uma informação importante é que o webinar vai ficar disponível na nossa plataforma digital, que está aí na tela de vocês, que é o shop.basf.com.br/nutricalhumana, e nessa plataforma vocês podem obter vários tipos de informação, como receitas orientativas, informações técnicas de produtos, vídeos demonstrativos, com o Spongolite e outros produtos do nosso portfólio e também comprar alguns produtos online. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a BASF. Vocês podem estar se perguntando, mas afinal, o que a BASF faz? No passado, a gente era conhecido pela empresa que fazia fitas cassete, mas esse tempo passou. E hoje em dia, a gente faz muito mais. Nós somos a maior indústria química do mundo. Estamos presentes em quase todas as indústrias, somos 122 mil funcionários ao redor de todo o mundo e contamos com mais de 350 unidades produtivas. Aqui na América do Sul, somos em quase 6.200 colaboradores e temos 17 fábricas em diversos países da região. Especificamente para a divisão de nutrição humana, a gente conta também com um laboratório de aplicação em Jacareí, que fica no interior de São Paulo, que funciona como se fosse uma mini indústria para aplicação de produtos, protótipos, testes, entre outros. O foco da BASF também é bastante direcionado para combinar sucesso econômico, responsabilidade social e proteção ambiental. Para exemplificar isso para vocês e mostrar de onde vem toda essa motivação desses mais de 120 mil colaboradores, deixo aqui com vocês um vídeo que mostra de onde vem a força da BASF. Desde que a gente nasce, parece que todos nós nos acostumamos a pensar de um jeito comum. É o jeito ou. Tudo é ou. Preto ou branco. Noite ou dia, rápido ou lento, caro ou barato. Tem ou até nas fábulas. Cigarra ou formiga, se diverte ou trabalha. Parece que o jeito ou virou a verdade universal. E na indústria, então? Tem que escolher. Se produzir, polui. Portanto, é indústria ou meio ambiente. Só que aqui na BASF é diferente. Há muito tempo a gente decidiu pensar de um outro jeito. É o jeito E. Toda a nossa atividade na química serve para a rentabilidade nos negócios. E para o bem-estar das pessoas. E para a produtividade dos nossos clientes, sempre preservando o meio ambiente. Afinal, quem disse que a atividade produtiva e o meio ambiente não podem andar de mãos dadas? Podem não, devem. Esse é o jeito E. Por exemplo, no século XX, sintetizamos a amônia, num processo químico que revolucionou a produção de adubos e aumentou de forma exponencial a produção de alimentos. Viu E aí no meio do universo agro? Olha só, tem mais E. Na construção civil, desenvolvemos soluções em aditivos para concreto, que garantem melhores resultados em produtividade e economizam água, eletricidade e CO2. Quem ganha com isso? As pessoas, claro. Plástico, inimigo número 1. Será mesmo? Poucos sabem que no automóvel, por exemplo, só o fato de substituir 100 quilos de materiais pesados por plástico pode reduzir o consumo de combustível em até 0,5 litros por 100 quilômetros. Mas plásticos vêm de recursos escassos e não biodegradáveis. Lá vem o ou de novo. É verdade, mas BASF é E. Por isso, fez o Ecovio, um plástico desenvolvido a partir do amido do milho, uma solução sob medida para a compostagem industrial. Sabe o que isso quer dizer? Plástico e biodegradável. É isso. Para mudar do jeito ou para o jeito E, a gente investiu e continua investindo em pesquisas, novos produtos, colaboradores, parceiros e clientes, para que todos possamos ser prósperos
e responsáveis pelo futuro. Qual deles? O futuro bom, claro. Afinal, dá para prosperar e ser sustentável? Aqui na BASF, a gente acredita que dá sim. Prosperidade e sustentabilidade. O futuro está no E. BASF, we create chemistry. Bom, agora vamos falar um pouquinho então sobre espongolite? Maria Clara, é com você. Eu sou Maria Clara Caetano Silva, especialista técnica de nutrição humana para a América Latina, e vou passar os próximos minutos falando com vocês a respeito do espongolite. A nossa agenda é mais ou menos essa, então a gente começa com uma introdução sobre o que é, como se obtém, como está composto o espongolite. Depois vamos passar por uma etapa de demonstração prática, onde vocês vão poder ver como é que ele funciona. Vamos poder ver a massa sendo batida e o resultado final dos pães de ló. Depois entrar um pouco mais no detalhe em como utilizar, níveis de uso de dose para cada tipo de aplicação e finalizar com os benefícios e vantagens que a gente tem ao utilizar o espongolite. Então, começando com a nossa introdução. O espongolite, ele é conhecido como emulsificante para bolos ou estabilizante de massa, agente de aeração, agente de batimento, todos esses são nomes conhecidos. E já antecipo para vocês que ele pode ser aplicado em qualquer tipo de bolo. Ah, mas então o agente aerante, então eu vou usar em produtos bem aerados? Não necessariamente. Podemos usá-lo em produtos como pães de ló, rocamboles, que têm uma densidade mais baixa, são bem aerados, mas também podemos utilizá-lo num brownie. E aí vocês vão entender ao longo da apresentação qual é o benefício que ele entrega em cada um desses casos. Então, o espongolite, na verdade, ele é um sistema em pó para aplicação em bolos, composto por emulsificantes ativados altamente eficientes. Essa seria a definição dele. Para a gente entender um pouco então, por que esses emulsificantes estão ativados? Nós fazemos uma mistura de emulsificantes, estabilizamos essa emulsão e aí se faz a secagem por spray dryer. Então, são emulsificantes misturados em um veículo que pode ser proteína de leite, proteína de soja, maltodestrina, pode conter amido ou fosfatos, dependendo de cada produto. E aí cada partícula desse pó contém cada um dos emulsificantes na dose ideal e já ativados para cumprir a sua função quando forem adicionados no processo de batimento. Onde a gente pode aplicar espongolite então? Ele serve para misturas em pó, tanto para varejo quanto food service, então o famoso bolo de caixinha para dona de casa. Na verdade, com o espongolite é que se possibilita ter um produto que qualquer um consegue preparar e bater por um determinado tempo, numa determinada velocidade e obter resultados repetíveis e confiáveis. Ele pode ser utilizado para núcleos também, então você pode ser um fabricante de ingredientes que vai misturar o espongolite, por exemplo, com fermento, com algumas gomas e vender, o seu cliente ainda vai adicionar farinha ou açúcar ou algo assim. Ele pode também ser utilizado em bolos prontos, de processo industrial. Ah, mas ele é em pó, não é só para mistura em pó? Não necessariamente. Ele é necessário para as misturas em pó. Em bolos prontos, a gente tem outras alternativas de emulsificantes, mas vocês vão observar ao longo da apresentação que o espongolite pode trazer benefício ao substituir o que se usa normalmente nesses bolos industriais. E posso usar também em bolos produzidos artesanalmente. Então, no processo artesanal de misturar cada um dos ingredientes, eu posso contar com o espongolite quase como um melhorador, como algo que garante um bom resultado. E, como eu já havia comentado, em vários tipos de produto. Então, bolos, pães de ló, rocamboles, muffins, brownies, produtos de confeitaria em geral. Qualquer tipo do que a gente chama de bolo que vocês imaginarem, o espongolite pode trazer benefícios. Então, antes da gente entrar e ver exatamente o mecanismo de ação do espongolite, vale a pena a gente dar uma repassada na funcionalidade dos ingredientes que normalmente estão presentes nesses tipos de misturas. Até para a gente colocar todo mundo na mesma página, já que a gente tem um público, felizmente, bastante diverso. Então, temos bastante pessoas de área técnica, mas também temos um pessoal de área comercial, de marketing. Então, nós vamos estabelecer um linguajar que atenda a todos vocês. E de antemão eu me coloco à disposição para aprofundar o tema mais tecnicamente, se alguém sentir necessidade em outro momento, ok? Então, os principais ingredientes que normalmente a gente vê nesses tipos de produtos são a farinha, o açúcar, leite, ovos, gordura pode estar presente ou não, dependendo do produto, assim como o leite mesmo, amido e fermentos.
nós vamos passar rapidamente sobre a funcionalidade de cada um deles. A farinha, então, por causa da sua composição, por ter amido e proteína, ela serve para dar estrutura e rigidez para a massa. Então, é recomendado usar, para esse tipo de aplicação, farinha fraca e com baixo teor de cinzas, máximo 0,7% é a recomendação. Por quê? Se eu uso uma farinha muito forte, como uma farinha para pão, as ligações proteicas são mais resistentes. Então, a massa fica muito viscosa e, diferente do pão, que a gente tem uma fermentação biológica mais poderosa, a fermentação química não é suficiente para fazer crescer essa massa se ela tiver com um glúten muito forte. Então, isso pode dificultar o crescimento e o ganho de volume. O tema das cinzas. Um alto teor de cinzas pode aumentar o teor de amido danificado e, dessa forma, o amido danificado aumenta a absorção de água. Ele vai competir com o açúcar pela água e isso pode também prejudicar e ocasionar um colapso do bolo. O açúcar, como todos sabem, é o responsável pelo sabor doce, mas também um pouco pela cor devido à reação de Maillard. Ele também afeta a umidade e maciez. Ele é um agente de corpo e dilui as proteínas da farinha. E é muito importante a gente sempre saber que existe um balanço ideal entre açúcar e farinha. Se eu tenho um excesso de açúcar, mais uma vez, pela competição pela água no meio, ele pode atrasar a gelatinização do amido no forno e ocasionar um colapso, como a gente pode ver nesse exemplo aqui. É o famoso efeito M. Então, passa o momento em que o amido deveria já ter fixado essa estrutura e ele não foi possível gelatinizá-lo, e aí a gente pode ter esse tipo de problema. Por que eu estou falando de todos esses ingredientes? Para a gente ter uma visão ampla do que é, né, bolo, confeitaria, todos vocês estão de alguma maneira envolvidos nisso, mas para saber também que o espongolite tem um mecanismo de ação, mas é um sistema mais complexo do que quem não trabalha com bolo pode imaginar. Então, o amido ele vai trazer reforço estrutural. Normalmente, a gente usa amido nativo junto com a farinha. E aí, dependendo da receita, a gente vai ter mais ou menos amido. Os fermentos, para quem não está tão habituado aos nomes técnicos, basicamente é o bicarbonato e fosfatos, como SAP, SALP, MCP. É muito importante saber que a quantidade dele vai variar. A quantidade de fosfato varia, dependendo da quantidade de bicarbonato adicionada. E é importante a gente misturar fosfatos de reação mais rápida com os de mais lenta. O MCP, por exemplo, é mais rápido. Se eu tenho somente ele, pode ser que eu libere todo o gás já no início do batimento, no início da cocção, e aí já não tenho gás sendo produzido em etapas futuras durante o assamento, e isso também pode me prejudicar na performance de volume. E também é importante que os fermentos também afetam a questão do miolo ser mais aberto ou mais fechado. Um tema que o espongolite pode ajudar também. A gordura contribui muito para a maciez do produto, ela facilita a aeração do produto, né? Então, quando nós temos produtos mais reduzidos em gordura, é importante contar com algum outro ingrediente que possa fazer essa função, como é o caso do espongolite. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Normalmente se usa uma gordura vegetal hidrogenada, que pode ter emulsificantes na composição ou não. Se você usa uma gordura que já tem emulsificante, a dose do espongolite pode ser um pouquinho menor do que as que eu vou mencionar aqui como orientação, tá bem? E aí, finalmente, nós chegamos nos ovos, que também tem uma funcionalidade de emulsificar e contribuir com a aeração da massa, e também tem uma fonte de proteína, como a albumina, e tem um papel estrutural muito importante. Aí, mais uma vez, já antecipo para vocês que se a gente quiser fazer bolos reduzidos em teor de ovos, a gente pode utilizar espongolite para compensar um pouco essa questão da aeração e da estrutura. E o leite serve para hidratar os outros ingredientes e também tem efeito na cor, porque também sofre reação de Maillard. Isso nos leva a, enfim, poder falar sobre a funcionalidade do espongolite. Ele permite emulsionar a gordura, deixando na forma de partículas pequenas e homogêneas. Então, esse batimento vai permitir que se espalhe muito bem o ar e causar uma emulsão espumosa. Uma vez que essas bolhas de ar estão bem distribuídas e uniformes, durante o processo de forneamento, vai vir o CO2 produzido pelo fermento e, como todo gás, ele se expande com o aumento da temperatura, isso vai ocasionar o aumento do volume do bolo após o forneamento. Além de um bom volume, essa boa incorporação de ar também garante uma estrutura homogênea do miolo. Depois nós vamos falar um pouco mais de outras funcionalidades do espongolite, além do tema da aeração.
Mas pensando principalmente nesse lado, de poder observar como é que ele funciona, nós vamos fazer agora uma demonstração prática para mostrar para vocês essa comparação entre espongolite e um produto que não tem espongolite.